Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vou-vos contar um pedaço da minha história, ou melhor dizendo, algo que eu fiz no meu passado em relação a estes temas da espiritualidade, do conhecimento, da expansão da consciência, sei lá eu, da busca da informação, né? Saber quem nós somos, ou melhor dizendo, como funciona este mundo, o mundo das energias. E hoje tenho que vos contar um pedacinho dessa minha história, porque aquelas pessoas que seguem o meu canal sabe alguma coisa de mim, né? Porque vê os meus vídeos, vê, né, a informação que eu tenho, mas esta informação que eu dou agora, que eu dei ultimamente, nestes meus últimos 4 anos, isto tem a ver com a minha fase final da minha vida, né? Nesta fase final, né? Parte onde eu já passei por muito. Mas houve uma altura da minha vida, que era a minha época dourada, onde eu aprendia muita coisa, onde eu estava sempre à procura de informação, onde eu estava sempre a pesquisar, a fazer exercícios, não é? Parecia uma barata tonta à procura de mais informação, porque, não é? Porque eu queria saber como é que funcionava este mundo, eu queria saber como é que eu podia sair deste mundo, deste mundo ilusório, não é? Hoje eu já sei, não é? Que isto é um mundo ilusório. No passado, eu lia nos livros, cara, isto é ilusão, isto é maia, mas eu não entendia isso. Eu só comecei a entender agora, no final. De certa maneira, tu entendes o que é maia, mas interiorizar isso, né, desde a perspectiva do teu ser, isso é um salto muito grande, porque nós é muito superficial. A maior parte das pessoas, mesmo aquelas pessoas que pensam que são espirituais, a maior parte delas são espirituais na parte superficial. Não entenderam nada. Sabem? Ai não, isto é maia, mas não sabem desde dentro. E eu não estou aqui a apontar o dedo a ninguém, mas eu vejo isto assim. Por causa do ego espiritual. O ego espiritual é a ilusão do ego, não é? O ego mete-se dentro desse personagem que ele é espiritual, lê os livros, mas é tudo muito superficial. Né? A pessoa sabe muito, mas não sabe nada. Então, porque não é a mesma coisa falar sobre Maia, né? Sobre a ilusão. Eu falo tudo, mas a própria pessoa não sabe. Desde o seu ser, ele não entende por exemplo, que estamos dentro do metaverso. Né? Que nós somos robots biológicos. Que nós não somos consciência. Então, a pessoa, em certo modo, a pessoa sabe, mas falta-lhe o resto. E o que não falta no YouTube são pessoas, são os gurus da internet que sabem muito, mas que não sabem nada. Então, às vezes, nós como buscadores temos que ser espertos e tentar descobrir, né? Essa informação que eles têm é boa? É, mas depois nós temos que fazer com essa informação, nós temos que trabalhar em nós. Então aí nós damos mais um passo em frente, né? É o que eu digo, toda a gente aqui é útil. Desde que a informação seja boa, né? Se nos dizem para nós irmos para um lado, e pronto, pode ser interessante, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque nós como ignorantes, os buscadores da verdade, da espiritualidade, normalmente são muito ignorantes. Ao princípio somos muito ignorantes, nós vamos por todos os caminhos, nós acreditamos em toda a gente. Normalmente essas pessoas que são espirituais ou que têm esse tipo de conhecimento, normalmente ele sabe muito, ele é um mestre, ele é isto, é coisa. Mas não, meus amigos. Mais tarde ou mais cedo vocês vão ver que eles são pessoas como tu, que também estão no mesmo caminho. Alguns estão mais perdidos, outros não, mas se tu não te desprenderes do personagem, que a meta final é tu ganhas consciência e dizer assim, eu não sou este personagem. Enquanto que os gurus da internet continuam dentro do personagem, continuam a mostrar-se, eu sou isto, temos que ir não sei para onde, não sei quantos, dizer que temos que evoluir e essas tretas todas, quando, desde o meu ponto de vista, a meta final é a gente se desprender do personagem, né? Nós caímos aqui numa trampa bastante terrível e das emoções, da mente, e uma vez que a gente se identificou com este personagem, com estas emoções, com estes pensamentos, a partir daí morreu, né? Temos aqui um
um ser que se atrapa a si mesmo, com as experiências que a gente tenha neste mundo nos atrapa, não é? As emoções, não é? As experiências. E quando eu digo experiências, tanto podem ser boas como más, especialmente, e neste mundo o que não falta é pessoas totalmente traumatizadas, não é? Pessoas totalmente cheias de culpa, cheias de raiva. Isto aqui é uma prisão autêntica. Mas não é isto que eu quero falar, né? Isto é só uma pequena introdução. E agora, né? Eu, por exemplo, nos meus princípios, eu utilizava o Mala Japa, porque eu era muito adepto aos ensinamentos budistas, e na minha época dourada eu recitava os mantras, né? Este aqui é de pedra, mas o meu primeiro Mala Japa era de madeira. Né? Era de madeira de sementes. Este aqui não aconselho vocês terem destes, mas aconselho de madeira, ok? Então, hoje eu vou-vos mostrar algo. Eu vou partilhar aqui a tela para vos dar umas pequenas dicas para que tipo de livros eu lia quando era mais jovem. É claro que isto eu fiz agora uma pequena pesquisa. Alguns que eram os mais interessantes eu não encontrei, como por exemplo como despertar os seus poderes psíquicos. Não encontrei a capa, mas encontrei outros que também são porreiros, né? E eu vou partilhar aqui a tela. E por exemplo, temos aqui este aqui, como fazer magia, o que é e como funciona. Isto, para aqueles que estão à procura de como funciona este mundo e destes mistérios, estes livros são os melhores. A sério, tu entras noutro mundo totalmente diferente. Isto é uma maravilha. E depois temos aqui, vamos para o outro, por exemplo, Personalidade Mágica. São livros que despertam, que depois, mais tarde, quando vocês realmente começarem a juntar todas as peças, vai fazer um puzzle muito grande. Por exemplo, Como Atrair a Sua Alma Gêmea, 21 exercícios práticos. Eu também li este livro. Parece que não, né? Parece um bocadinho ridículo, caramba, mas toda a informação é útil hoje em dia. Por exemplo, o Amor Astral. Antes deste, vocês têm que eu já tenho ali outro. Também é muito. Este livro é bastante interessante para aquelas pessoas que já conseguem dominar a viagem astral. Por exemplo, a viagem astral, 30 dias da mais excitante experiência da sua vida. Quer dizer, a viagem astral em 30 dias. Em 30 dias tu podes começar já a fazer as tuas viagens astrais. Por exemplo, Sonhos Lúcidos em 30 dias. São livros práticos que tu lês e realmente aprendes alguma coisa. Não é? Aqui falta um livro dos chakras, falta aqui muita coisa, do pêndulo, falta do tarot, falta, sei lá, magia das velas, das runas, mais, sei lá, os seres elementais, as pedras mágicas. Pá, há de tudo e mais alguma coisa. Esses livros são os mais interessantes para que tu começares a entender esta parte deste mundo, da energia, da magia, da vibração. E agora eu vou-vos mostrar aquele que eu quero. Este que eu vos quero realmente falar hoje aqui. Que tem a ver com como fazer e usar um espelho mágico. Este livro também eu li. Está super interessante. E que realmente este livro comprei quando tinha 18 anos. Isto, 18 anos, foi há 20 anos. Mais ou menos. 40. Foi há 26 anos que comprei este livro. 26 anos. Meus senhores? E vocês vão dizer assim, mas o que é que este livro tem a ver com isto tudo? Eu tenho que vos mostrar algo. Eu, quando tinha 18 anos, fiz o meu espelho mágico. Eu nunca fui bom em manualidades, mas eu posso vos dizer que eu meti aqui muita força de vontade para criar isto. Não sei como, mas eu consegui encontrar todos os materiais necessários, porque
atrás do vidro, tens que meter outros materiais. Hã? E isto aqui, realmente para mim, durou muitos dias a fazer este espelho mágico. Não tinha materiais, né? Eu também era uma pessoa... É assim, nós vivíamos numa aldeia. Encontrar os materiais todos era um bocado difícil, lá. E as ferramentas e essas coisas todas. Então, eu fiz conforme pude. Né? É esta parte da minha vida que eu gostaria que vocês, né? Vocês soubessem, né? Porque realmente nós também fazemos. É claro, eu nunca gostei de magia. E eu vou-vos dizer algo. Eu nunca ativei este espelho mágico. Nós tínhamos que ativar o espelho mágico, mas eu nunca ativei o meu espelho mágico. Porquê? Quando eu terminei, isto tinha que ser numa noite de lua cheia. Eu tinha que ativar o espelho mágico numa noite de lua cheia e eu estava cheio de medo, porque isto a coisa dos espíritos é que depois tu ias falar com os espíritos aqui. Hã? Tu ias dizer as palavras e ia aparecer o espírito, a parte do astral. E então eu lembro-me que uma vez em noite, quando eu estava à espera da lua cheia, e eu, cara, cheio de medo, eu disse assim, pois espera aí, isto tinha que ser à meia-noite. Eu acho que, se bem me recordo, era à meia-noite. E eu, caralho, que medo. Não é? Naquela altura tinha medo. Foi esta coisa dos capetas, dos espíritos, cuidado comigo, deixa-os para lá. Mas a minha curiosidade era grande, né? Eu vou fazer este espelho mágico e vamos ver o que vai acontecer. Mas eu estava cheio de esperança, né? Cheio de curiosidade, mas no final eu também estava, caralho, onde é que eu vou ativar o espelho mágico? Porque tinha que estar virado para a lua, né? Porque tinha que ser magnetizado, energizado. Então eu disse, caralho, ainda tenho que dizer isto agora, onde é que eu vou fazer isto? Vou lá para o meio do monte? E eu fui no meio do monte, naquela escuridão? Não. Que isto é capeta. Isto aqui não sei, não. Eu, aqui na minha casa, se calhar muita gente vai ver, então o melhor é não fazer. Então, eu como também, né, as luas cheias não há todos os dias, né, então fui postergando e nunca ativei o meu espelho mágico. E aqui está o espelho mágico, mas infelizmente nunca o ativei. Agora já está aqui cheio de bolhinhas, já está imperfeito, já tem 28 anos este espelho mágico. Mas, como vocês veem, aqui está o espelho mágico. Ali está assim com a lua cheia, mas dentro do livro é assim que está. Ali está desta maneira, mas é assim. São estes os sinais. Ali está de uma maneira totalmente diferente. Esta é a parte da frente. Aqui está certo. Olha, se vocês verem, está certinho. A capa está um bocadinho diferente do que está lá dentro, mas como vocês veem, é assim, a gente tem que ser curioso, né? Só que, apesar de eu não ter ativado e não ter metido nesta coisa deste tipo de magia, de contacto, mas prontos, eu quis-vos mostrar esta parte, né, da minha vida, onde eu fiz certas coisas que realmente quase que ninguém faz, né? As pessoas que estão dentro da espiritualidade à procura do desconhecido, do conhecimento, muitas das vezes não entra dentro deste caminho, não entra, nem pó. Mas aqui o Walter Pinho entrou de certa maneira em todas as tocas do coelho para ver o que é que estava lá. Neste caso não entrei, mas já tive outras oportunidades e também descobri onde é que havia capetas. Então, qual é o meu conselho para vocês que estão dentro deste caminho da espiritualidade, da expansão da consciência? Não é só isto aqui é só um exemplo, mas existem milhares de exemplos, existem um montão de livros onde
te dizem como fazer certas coisas. A magia das velas, a magia, sei lá, o tarot, sei lá, há tanta coisa, das cores, dos seres elementais. Depois há a magia dos elementos, que esse aí esse aí também está muito potente, esse livro. Realmente é um livro de magia mesmo, que é o que eu digo, há certos livros de magia que realmente têm muito conhecimento. Não é livros de São Cipriano e essas coisas todas. Há livros que realmente têm lá certas técnicas que realmente fazem que acontecem, hein? Por isso é preciso ter muito cuidado também, mexer com magias. Eu pessoalmente nunca gostei muito disso. Nunca gostei. Nunca gostei dessa coisa de espíritos e conectar-me com os espíritos. É outras coisas. Né? Nem mesmo anjos, nem arcanjos, nem capetas. Pronto. Mas, como um ser curioso que eu sou, então eu também tive que aprender outras coisas. Também tive que me informar como outras coisas funcionam, para ver, né? Como é que as pessoas fazem, como é que, se isto existe, se não existe, se é real, se não é real, se acontece, se não acontece. A gente tem que meter as mãos na massa, não é só ouvir o que os outros dizem. Então, os outros, ok, está certo, eu ouço os outros, espetáculo, agora vou tentar. Não é? Por exemplo, o livro que ensina sobre como ser invisível. Aí, eu compro o livro, eu leio o livro e depois não faço o que está lá? Tenho que fazer. Ai, como levitar? A mesma coisa. Ai, a força do pêndulo, o poder do pêndulo? A mesma coisa. O tarot cigano? A mesma coisa. Aprendo a ler, a ver, a interpretar. Então, este mundo, não é? O poder dos mantras. Então, nós temos que ser curiosos, temos que aprender. No momento em que a gente já aprendeu, normalmente o que eu sempre fazia, eu lia, fazia, deu certo. Próximo. Como adquirir poderes psíquicos? A mesma coisa, punha-me lá a ler, fazia os exercícios, dava resultado, passa para o próximo. E foi assim que eu aprendi a ter a minha própria opinião sobre as coisas. Ok, eu posso ouvir o que os outros estão a dizer e eu posso dizer logo, olha, este gajo está a dizer mentiras ou está a dizer verdade. Porquê? Porque eu tenho a minha experiência. Pode ser parecida, pode ser diferente. Também, claro, nem todas as experiências têm que ser iguais, né? Ou podem ter os mesmos resultados, mas dentro de uma base eu já entendo se essa pessoa se realmente está a mentir ou não. Porquê? Porque eu tenho a experiência. Eu passei por lá. Claro que há muitas coisas que eu não... pelas quais eu não passei, mas eu passei por muitos. Vamos lá ver, olha, se eu já li em média, eu não sei, a sério, agora fazendo as contas não sei, mas eu penso que já li pelo menos 2.000 livros. Desses 2.000 livros, muitos deles eram de fazer experiências, fazer exercícios. Então, já desde esse ponto, realmente passei por muitas situações, claro que sim. Adquiri muito conhecimento, muita experiência. Então, consegui adquirir o meu próprio conhecimento, não é? Já não me deixo enganar tão facilmente por esses gurus da internet. Quando tu adquires muito conhecimento e muita experiência, os gurus da internet já não conseguem interferir em ti. Já não te deixas encantar pelas suas palavras, por aquilo que tu ouves. Não. Há muita coisa. Ainda há pouco tempo houve um tema que eu não sabia, que era o transurfing. Eu fui ler, apesar de ser interessante, eu acho que não acabei de ler o livro. Mas estava lá coisas super interessantes já. Eu digo, quando a pessoa escreve a sua própria experiência, as experiências que ele teve durante a sua vida, e foi lá dizendo algumas, esses livros para mim são ouro. Mas há muita coisa que eu ainda não entendo, esta coisa do transurfing. Pode ser que seja verdade, sim. Pode ser que seja mentira, também.
Porque realmente, é assim, eu entendo e não entendo. Prontos, é mesmo assim. Enquanto eu não ter a minha própria experiência, enquanto eu não adquirir isso, eu só, não é, interiorizar isso, então não dá para eu entender bem. Mas é interessante, é. E é isto que eu queria falar hoje aqui, a mostrar o meu espelho mágico. Se vocês querem fazer o espelho mágico, tem aqui o livro, tem o autor, tem o título, tem a editora e é vocês meterem a mão na massa e depois ativarem o espelho mágico e falarem com capetas do outro lado no astral. Eu nem pó, não quero-vos bem longe. Esta coisa de falar com os espíritos do outro lado, não estou preparado para isso. Assim, através do espelho, com este corpo físico, não. Eu posso viajar no astral, posso ter sonhos, posso ter experiências e está-se bem. Agora, aqui, físico, estar ali a falar com os... Não, o Valtepinho acho que ainda não está preparado para isso. Não, eu não estou... O meu ser não está... O meu ser não, este corpo não está preparado para este tipo de realidades assim tão no físico. Este corpo físico a meter-me noutras realidades que não devo para já tocar. Pelo menos o corpo físico. O corpo astral pode, o corpo mental, a parte, sei lá, outras coisas que quando a gente se desliga do cérebro e estamos noutro tipo de situação, aí não se passa nada. Agora no físico, aí já é outra coisa. Para mim é outra coisa. Eu não nasci neste mundo, assim, neste mundo do bruxedo, das magias, né? Isto é mais curiosidade, então vamos com calma, né? É mesmo assim. Prontos, meus senhores e senhoras, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O meu conselho é que vocês sempre aprendam mais e mais. Não só ver vídeos no YouTube não vale a pena. Comprem livros. Os livros já está lá tudo. Por exemplo, livros do Ho Oponopono já está porreiro. Livros das energias, livros dos seres elementais. A sério, vocês vão aprender muito mais do que estarem a ver vídeos no YouTube. Claro, é entretenimento, sim. É interessante, sim. Mas livros tem muita informação, muitíssima informação. Aprendes a ler um livro mais do que estás a ver para aí uns 1000 vídeos no YouTube ou no TikTok, ou lá o que seja. Bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Digam-me aí em baixo se vocês vão fazer também aqui o espelho mágico e vão ver capetas do outro lado. Bem, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aí. Como eu sempre digo, confia, desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo!